Capítulo 371 O Livro da Verdade. O desastre do mundo Ashan continuou. Foi extremamente sábio para Roy e os outros recuarem para o abismo um passo antes. A consciência de Urgashi estava à beira do colapso. Ele às vezes ficava confuso e às vezes lúcido e não conseguia mais pensar normalmente. Em particular, o poder do vazio trouxe-lhe um desejo infinito de devorar. Sob o duplo tormento da fome e da dor, Urgashi destruiu tudo o que viu. Ao sair do espaço alternativo, ele, que estava corroído e infectado, rapidamente espalhou essa contaminação. Onde quer que ele fosse, tudo o que deixava para trás era uma névoa estranha que era mais profunda que sombras. O vazio não infectou apenas seres vivos, mas também infectou coisas não vivas, rochas, árvores, flores, grama, ar e assim por diante. Uma vez que a matéria no mundo real fosse infectada, eles cairiam em um processo louco de autodestruição. Eles distorceriam suas propriedades originais e entrariam em colapso durante o processo de transformação constante antes de eventualmente se tornarem parte do vazio. E depois que essas criaturas vivas, feras ou formas de vida inteligentes foram infectadas com o poder do vazio, elas caíram na loucura. Eles atacariam tudo o que viam em movimento e matariam seus compatriotas. Se destruíssem tudo ao seu redor, eles se destruiriam, engoliriam o sangue, abririam o peito e quebrariam a cabeça. Esta foi uma cena aterrorizante. O povo de Ashan nunca tinha visto o poder do vazio, então naturalmente não sabia o que estava acontecendo. Mas como essa autodestruição maluca ocorreu depois que Urgashi apareceu, eles pensaram erroneamente que esse era o poder caótico de Urgashi. Eles não podiam mais contatar o dragão da ordem, Asha, então só podiam orar aos dragões elementais para buscar revelações deles. Os dragões elementais adorados como deuses não permaneceram no mundo principal, mas sim em um espaço alternativo. Felizmente, eles eram deuses dragões de segunda geração. Quando inúmeras orações ansiosas e desesperadas chegaram aos seus ouvidos, os dragões elementais finalmente apareceram. O dragão da luz, Eurati, o dragão das trevas, Malassa, o dragão da terra, Silana, o dragão do ar, Ilate, o dragão de fogo, Arcate, e o dragão da água, Shalassa. Depois que os 6 dragões elementais apareceram no mundo principal, eles cumpriram a missão que Asha lhes havia dado e começaram a lutar contra Urgashi. Sem dúvida, o poder dos dragões elementais pertencia ao nível dos deuses e eles eram incomparavelmente poderosos. Mas comparados aos dragões primordiais que criaram o mundo, eles eram muito mais fracos. Embora a batalha tenha sido feroz e tenha danificado gravemente toda Ashan, os dragões elementais ainda falharam no final. Durante a batalha com Urgashi, eles não apenas ficaram gravemente feridos, mas também foram corroídos pelo poder do vazio. Antes, os dragões elementais sofreram derrotas um após o outro. Porque eles descobriram que o poder da luz sagrada tinha um efeito de retreinamento no poder inexplicável de Urgashi, apenas o dragão da luz, Eurati, poderia durar até o fim. Foi W. Mas neste momento, ele percebeu que algo estava errado. A força de Urgashi excedeu a imaginação de todos. No final, ele tomou uma decisão. Eurati removeu os contratos com todos os anjos e então usou a força repulsiva do mundo para enviar os anjos sobreviventes de volta ao verdadeiro céu. Ele esperava que os anjos pudessem informar o céu sobre a situação de Ashan. Ele sabia muito bem que os anjos eram uma raça poderosa que poderia usar a luz sagrada. Se a situação aqui pudesse atrair a atenção do céu, reforços mais fortes de luz sagrada poderiam vir. Isabel e os últimos 4 anjos restantes foram forçados a retornar ao céu nestas circunstâncias. Depois de enviar os anjos de volta, Eurati e os outros fizeram mais uma coisa. Eles queriam acordar a mãe, Asha. Embora soubessem que as forças de Asha ainda não haviam se recuperado, não podiam mais se preocupar com isso. Eles pensaram que com a força de Asha e o apoio dos 6 dragões elementais, eles poderiam lutar contra Urgashi e selá-lo novamente. No entanto, eles não sabiam que suas ações haviam acelerado a destruição de Ashan.
Depois de completarem o ritual do despertar, o que eles receberam não foi o dragão da ordem, mas um eclipse lunar sem precedentes. Após a guerra com Urgashi na Era Mítica, Asha dormiu no centro da lua para se recuperar. Mas, como Roy havia adivinhado, Urgashi foi corroído pelo poder do vazio e Asha não era muito diferente. Após despertar, Asha era como Urgashi corroída pelo poder do vazio, e sua condição era ainda pior do que a de Urgashi. Nos mitos, este deus dragão da criação tinha asas deslumbrantes, tão brilhantes quanto o céu estrelado. Mas depois que ela voltou, ela já havia mudado irreconhecível e todo o seu corpo estava cheio de uma aura de corrupção. A primeira coisa que ela fez depois de aparecer foi destruir completamente a lua de Ashan. A lua havia desaparecido. Após este eclipse lunar, a lua de Ashan nunca mais retornaria. Depois de destruir a lua, Asha atacou Ashan e lutou contra Urgashi. Esta batalha não ocorreu porque Asha queria impedir Urgashi, mas porque eles queriam devorar um ao outro. Nesta batalha, eles arruinaram completamente Ashan. O núcleo do mundo foi destruído, todo o planeta foi destruído e toda a vida inteligente morreu. Os dragões elementais voaram para longe do planeta no último momento e olharam estupefatos para sua mãe, Asha e Urgashi, mordendo-se loucamente. Eles não sabiam por que isso havia acontecido. Desta vez, Urgashi venceu a batalha final. Depois de devorar Asha, o poder do vazio dos dois dragões primordiais se fundiu e deu à luz, um senhor do vazio. Urgashi perdeu todas as suas memórias e se perdeu. No final, tudo o que restou foi a sua vontade de devorar tudo. Seu corpo se espalhou, envolveu todos os dragões elementais e o despedaçado planeta Ashan, e transformou toda a matéria em um vazio sem fim. Tudo eventualmente retornaria ao nada. Este era o significado da existência do poder do vazio. O mundo Ashan desapareceu. Foi como um pequeno respingo nos mundos infinitos. Apareceu, mas depois voltou ao nada e ao silêncio. Além de Roy e dos demais, os únicos que escaparam foram Isabel e os 4 anjos. Quando eles retornaram ao céu e relataram a calamidade que aconteceu aqui, isso imediatamente atraiu a atenção dos anjos de alto nível no céu. Eles perceberam que a corrupção em Urgashi era o poder do vazio, então mobilizaram um arcanjo e um grande número de anjos para seguir a orientação da Serafim Isabel para viajar através dos mundos para ajudar a lutar contra o poder do vazio. O arcanjo que liderava a equipe era Miguel, e era o verdadeiro corpo de Miguel, ou pelo menos seu clone mais forte. No entanto, quando Miguel correu com os anjos, o que viu foi um espaço vazio no universo. O mundo Ashan foi destruído e um senhor do vazio nasceu. Ele já havia começado a vagar e devorar os outros planetas próximos. Diante de um Lorde do Vazio, até mesmo Michael teve que ser cauteloso porque até agora não havia uma boa maneira de lidar com um poder tão poderoso do vazio no céu. Além disso, o alvo do resgate havia desaparecido. Depois de pensar um pouco, Michael trouxe o exército de anjos de volta ao céu. Após retornar ao céu, Miguel, Gabriel e Uriel, os 3 arcanjos presentes, ouviram detalhadamente o relato de Isabel. Isabel suportou a dor da destruição do seu mundo e descreveu tudo aos 3 arcanjos. Durante a reportagem, ela mencionou um nome repetidamente: Lorde Demônio Osíris. Isabel acreditava que o Lorde Demônio Osíris era o principal culpado pela destruição de Ashan e a fonte de todos os desastres. Embora Roy tenha arrebatado um fragmento de alma de Gabriel naquela época, ele era apenas um demônio de baixo escalão na época. Ele era tão pequeno que Gabriel nem sabia seu nome, então não relacionou Roy com aquele demônio de baixo escalão. No entanto, o céu atribuiu grande importância a Roy, este recém-promovido Lorde Demônio. O arcanjo Uriel tirou um livro com intensa luz sagrada e tirou uma pena de suas asas. Então ele usou esta pena para escrever solenemente o nome Osíris no livro. Este livro foi chamado de Livro da Verdade, e registrou os nomes de todos os demônios poderosos que apareceram desde a história do abismo. A maioria deles eram nomes de lordes demônios e reis demônios, e alguns eram demônios de alto escalão. Este foi um livro muito místico.
Depois que um nome fosse registrado neste livro da verdade, enquanto o demônio lutasse contra qualquer anjo no futuro, seu verdadeiro nome demoníaco seria gradualmente percebido pelo livro da verdade e apareceria nele. Depois que todo o nome verdadeiro do demônio foi registrado no livro da verdade, não importa para qual mundo eles fossem, anjos ou exorcistas relacionados a anjos poderiam usar o nome verdadeiro do demônio registrado no livro da verdade para expulsar o demônio do mundo e até mesmo obliterá-los diretamente. O verdadeiro nome de um demônio era a coisa mais próxima de sua alma. Tocar o nome verdadeiro significava tocar a alma do demônio. Foi por isso que os demônios protegeriam cuidadosamente seu verdadeiro nome de ser totalmente conhecido. E o livro da verdade era uma lista negra de demônios, uma arma usada pelos anjos para auxiliar na luta contra os demônios. Claro, Osíris era apenas uma parte do verdadeiro nome do demônio de Roy. Seu verdadeiro nome de demônio era na verdade uma longa sequência. Não seria fácil para o livro da verdade registrar todo o seu nome verdadeiro. Na verdade, desde o aparecimento do livro da verdade, ele registrou os nomes de vários reis demônios, como Samael, Belzebu, etc. Nome era desconhecido. Mas não importa o que acontecesse, Roy estava agora nesta lista negra. Isso significava que Heaven estava cauteloso com ele e prestando atenção nele. Especialmente depois que seu nome estivesse no livro da verdade, todos os mundos conectados ao céu saberiam o nome demoníaco de Roy. Não importa para qual mundo ele fosse no futuro, ele seria considerado um grande inimigo e seria incapaz de se manter discreto, mesmo que quisesse. Fim do capítulo. Capítulo 372 Mundo Fragmentado. Quando o ar escaldante com o cheiro pungente de enxofre reapareceu nas narinas de Roy, ele sabia que havia retornado ao abismo. No entanto, no momento em que o portão do abismo se fechou, ele de repente descobriu que Julia e Benia não estavam por perto e ele estava em um ambiente bizarro. Havia um vazio de escuridão ao seu redor. Não havia gravidade e ele não conseguia descobrir o que estava em cima, embaixo, à esquerda e à direita. Por um momento, ele pensou que havia sido teletransportado para algum lugar no espaço sideral, mas então descobriu que ainda conseguia respirar. Enquanto ele se perguntava, o espaço escuro mudou e um vórtice negro apareceu na sua frente. Logicamente falando, não foi fácil ver outro tipo de preto na escuridão, mas quando esse vórtice negro apareceu, ficou extremamente claro em seus olhos porque estava distorcido, e ele pôde ver um brilho de luz no centro dele. Isto é, um vórtice espacial. Roy entendeu rapidamente, mas antes que ele pudesse descobrir uma maneira de se mover para ver o que estava acontecendo, o vórtice desapareceu. Ele ficou atordoado. Ele se virou e olhou em volta. Ele abriu as asas do demônio e tentou voar neste estranho espaço escuro. Mas depois de bater as asas por um tempo, ele não sabia se estava se movendo. Não havia referência neste espaço, fazendo com que sua percepção ficasse muito perturbada. Ele voou por um tempo e sentiu que parecia ter ido para o local onde o vórtice espacial apareceu, mas não conseguiu dizer nada. Nesse momento, outro vórtice espacial apareceu, mas desta vez estava a seus pés. Ele não sabia se era o mesmo vórtice espacial que havia aparecido antes, mas não se apressou dessa vez. Em vez disso, ele permaneceu no lugar e começou a contar os segundos. Com certeza, após cerca de 4 segundos, o vórtice desapareceu. Então Roy simplesmente ficou onde estava e observou. Logo ele percebeu o fenômeno peculiar dos vórtices espaciais. A aparência desses vórtices espaciais não tinha nenhum padrão. Eles poderiam aparecer em qualquer direção e a qualquer distância, e existiriam apenas por cerca de 3 a 10 segundos, o que poderia ser considerado passageiro. Depois de observar vários vórtices espaciais aparecendo ao mesmo tempo, ele percebeu que não eram iguais. Diferentes vórtices espaciais pareciam conectar-se a diferentes espaços. Roy entendeu um pouco. Depois de ser teletransportado de volta pelo portão do abismo, ele parecia ter entrado diretamente no profundo abismo.
De acordo com as informações que Roy obteve, este era provavelmente um lugar que apenas os Lordes Demônios poderiam alcançar. Este lugar era mais profundo que o abismo onde viviam demônios de alto escalão, mas ninguém sabia o quão profundo ele era. Comparado ao abismo acima, a maior diferença foi provavelmente a não continuidade do espaço. Em termos leigos, o espaço aqui foi quebrado. Precisamente por causa disso, era impossível que as vastas e ilimitadas terras dos níveis do abismo acima aparecessem aqui. Talvez já tenha existido um mundo enorme aqui, mas por causa da destruição do espaço, este mundo foi espalhado em vários espaços fragmentados e não estava mais completo. E esses vórtices espaciais que continuavam aparecendo deveriam ser as entradas para mundos fragmentados. Depois de perceber o que estava acontecendo, Roy poderia fazer bom uso da magia espacial que aprendeu em Ashan. Voar aqui não poderia produzir um efeito de deslocamento. Somente usando a teoria do ponto de ancoragem na magia espacial ele poderia avançar. Depois de finalmente encontrar uma maneira de se mover, ele esperou que um vórtice espacial relativamente próximo aparecesse. Ele imediatamente definiu o vórtice como ponto de ancoragem e entrou nele. Depois que ele mergulhou no vórtice, a luz apareceu na frente dele no segundo seguinte, e ele apareceu em um mundo fragmentado. Chamas. Este mundo estava cheio de chamas violentas e um enorme rio de magma fluía livremente nas planícies. Mas o que foi estranho foi que a nascente deste rio de magma apareceu abruptamente em um plano vertical, como se o magma estivesse fluindo do nada, dando-lhe uma sensação estranha. Em outras palavras, isso deveria ser um ponto de ruptura no espaço, certo? Roy olhou pensativo para a fonte. Ele percebeu que esses chamados espaços despedaçados não pareciam ser completamente independentes. Eles pareciam ter alguma conexão misteriosa com outros espaços. Caso contrário, esta estranha situação não teria ocorrido. Ele abriu as asas e voou alto no céu para investigar este mundo fragmentado. Depois de voar um pouco, ele descobriu que esse mundo fragmentado era muito pequeno. Este mundo tinha apenas uma área de cerca de 40 km², e o tamanho lhe dava a sensação de que era quase uma ilha. Ele voou até o fim em poucos minutos e, no final, viu fendas espaciais novamente. Essas fendas espaciais eram como uma esfera circular que envolvia este pequeno mundo de todas as direções. Bolha espacial. Este termo apareceu imediatamente na mente de Roy e ele sentiu que era extremamente vívido. Este pequeno mundo era uma planície sem muitos ambientes geológicos, mas era evidente pelas chamas e pelo magma que ainda fazia parte do abismo. Mas o mais bizarro foram as criaturas que Roy viu, o único grupo de monstros neste pequeno mundo. Era um grupo de monstros de 6 patas extremamente feios. Eles tinham cerca de 2 metros de comprimento e caminhavam no chão. Além dos 4 membros, eles tinham um par de pés com garras nas costelas. Atrás deles havia caudas de lagarto. A razão pela qual eles eram monstros era por causa dos chifres demoníacos em suas testas. Esta foi a prova de que eles tinham linhagens demoníacas. Roy queria testar a força desses monstros, então jogou um pingente de gelo do céu. Antes que um monstro de 6 pernas pudesse reagir, ele foi perfurado e pregado no chão. Foi muito fraco, mas, estranhamente, embora o monstro de 6 patas que Roy matou tenha dado um choque em seus compatriotas, depois de recuperarem os sentidos, os monstros de 6 patas olharam para ele no céu. Mas em vez de fugirem assustados, eles se agacharam no chão e expressaram sua lealdade a ele. Roy balançou a cabeça. Ele não queria aceitar subordinados tão feios. A força desses monstros de 6 pernas provavelmente estava apenas no nível demoníaco de baixo escalão, na melhor das hipóteses. Ele apenas achou estranho que essas criaturas demoníacas aparecessem no profundo abismo. Mas então ele de repente entendeu que essas criaturas demoníacas deveriam ser os residentes dos Lordes Demônios. Se Roy escolhesse se estabelecer neste mundo fragmentado, ele sem dúvida se tornaria o mestre deste mundo fragmentado.
Todas as criaturas neste mundo fragmentado se tornariam seus súditos, e a razão pela qual esses monstros de 6 patas eram tão dóceis era que eles perceberam isso, então se submeteriam a qualquer Lorde Demônio que entrasse aqui. Este mundo fragmentado era muito pequeno, então Roy certamente não poderia escolher este lugar. Mas quando estava prestes a sair, ele encontrou algo estranho. Entre os monstros de 6 patas, havia um monstro de 6 patas que tinha apenas metade do corpo. Mas estranhamente, não havia sangue escorrendo da parte cortada de sua cintura. Não apenas estava vivo, mas também se movia livremente. Apenas os 2 membros dianteiros permitiram que ele andasse suavemente como os outros monstros de 6 patas. A sensação que dava era que a metade inferior do seu corpo havia sido cortada em algum espaço desconhecido que se movia com ele quando se movia. Então ele poderia se mover livremente. Vendo essa cena, Roy estalou a língua de surpresa. Mas também o fez perceber que estes espaços fragmentados não eram fixos, mas podiam continuar a dividir-se. Afinal, era impossível para esse monstro de 6 patas cortado pela metade viver por muito tempo assim. Esta situação em que seu corpo foi decepado deveria ter acontecido recentemente. Ele sentiu que esta era a única explicação. Já que esses mundos fragmentados serão divididos, é possível que eles colidam e se fundam. Caso contrário, não importa quão grande fosse o mundo original, ele se tornaria cada vez menor após inúmeros anos de divisão. Como eles ainda poderiam acomodar os Lordes Demônios para viver deles? Mas aí vem o problema. Se os espaços colidissem e se fundissem, seria como se 2 mundos fragmentados se fundissem em lugares diferentes. Uma continuidade tão estranha apareceria no espaço. Por exemplo, havia 3 peças de madeira, A, B e C, combinadas em ordem. Se separassem, ainda seriam entidades independentes e contínuas. Mas se as posições da combinação mudassem e A e C se conectassem, o que seria o pedaço de madeira B? Este monstro de 6 pernas cortado pela metade ainda estava vivo, mas se o espaço fragmentado onde a metade inferior do seu corpo se fundisse com outro espaço, a metade superior do seu corpo ainda estaria viva? Ou de repente borrifaria sangue e morreria? Foi muito estranho. Realmente houve inúmeros fenômenos bizarros no abismo. Roy não pretendia mais ficar aqui. Ele planejava sair, mas quando saiu não precisou esperar por mais vórtices espaciais. Em vez disso, ele transformou diretamente seu poder mágico em magia espacial para envolver todo o seu corpo. Ele simplesmente encontraria uma fenda espacial e passaria por ela. Com a proteção da magia espacial, quando ele passasse pela fenda espacial, ele não seria afetado pela ruptura espacial. Foi por isso que apenas Lordes Demônios que conheciam a magia espacial poderiam entrar e sair do profundo abismo. Depois de sair, ele naturalmente retornou ao espaço escuro e vazio. Então ele poderia procurar as entradas de outros mundos fragmentados para encontrar um território mais adequado para si. Fim do capítulo. Capítulo 373 Corrida. No tempo seguinte, Roy continuou entrando nos vórtices espaciais que se abriram para encontrar um fragmento de mundo adequado, mas não conseguiu encontrar seu território ideal. Os mundos fragmentados em que ele entrou eram em sua maioria pequenos, variando de dezenas a centenas de quilômetros quadrados. Mas essas áreas não eram suficientemente grandes. Além disso, o terreno e as condições geológicas desses mundos fragmentados que Roy encontrou eram semelhantes. O ambiente escaldante de magma vulcânico era o mais comum, e também havia alguns espaços enevoados cheios de elementos escuros. Eles eram todos mundos infernais com ambientes extremamente hostis, mas ainda havia muitos monstros nesses mundos. Sim, eles eram apenas monstros com linhagem demoníaca, não demônios verdadeiros. Roy sentiu que isso era estranho. Além disso, ele nunca tinha visto nada semelhante a esses monstros nos níveis superiores do abismo. Era como se esses monstros tivessem nascido e sido criados localmente nesses mundos fragmentados.
Mas depois de pensar sobre isso, ele pareceu entender que, em circunstâncias normais, demônios de baixo, médio e até mesmo alto escalão não seriam capazes de chegar a esses mundos fragmentados por conta própria. A estrita hierarquia dos demônios os fez ficar em lugares onde deveriam ficar, mas ninguém administrou esses monstros nascidos nos mundos fragmentados, deixando-os por conta própria. Depois de passar 2 a 3 horas vagando, Roy basicamente entrou nesses fragmentos e tentou a sorte. Mas logo após entrar em um novo vórtice espacial, ele de repente descobriu que o cenário havia mudado. Ao contrário dos mundos habituais repletos de chamas e cinzas, o mundo fragmentado em que ele entrou estava na verdade cheio de flocos de neve flutuando no céu. Esses flocos de neve não eram tão brancos e perfeitos como Roy tinha visto no passado. Em vez disso, eles pareciam sujos. Como ainda havia muitas cinzas vulcânicas neste mundo, quando os flocos de neve caíram, as cinzas os envolveram naturalmente, então os flocos de neve aqui pareciam cinzentos. Mesmo assim, esse ambiente o revigorou. Para ser honesto, foi a primeira vez que ele viu um ambiente gelado no abismo. Eles eram realmente raros. Roy abriu as asas e voou para frente, querendo ver o quão grande era esse mundo fragmentado. Os flocos de neve caindo na entrada eram normais, mas à medida que ele avançava, o fluxo de ar tornou-se cada vez mais violento. O tempo nevando gradualmente se transformou em nevasca e a temperatura começou a cair. Mas esta baixa temperatura não o afetou em nada. Ele só se sentia confortável voando neste mundo de gelo e neve. Ele viu uma cordilheira que se estendia ao longe. As montanhas pareciam ter a forma de vulcões, mas esses vulcões eram raros vulcões extintos que estavam completamente silenciosos e não entrariam em erupção novamente. Os vulcões eram bastante altos e ele podia ver que a neve e o gelo cobriam o topo das montanhas, fazendo-as parecer o Monte Fuji. Roy voou em direção à cordilheira, mas quando estava prestes a se aproximar dela, foi atacado de repente. Cerca de 300 metros à sua frente, dezenas de demônios voaram. A pele desses demônios não era vermelha ardente, mas azul clara, e eles só tinham 2 asas. Eles seguravam várias armas nas mãos e, no momento em que viram Roy, atiraram dezenas de lanças de gelo. Diante dessas lanças de gelo, Roy nem se deu ao trabalho de bloqueá-las. Ele deixou as lanças de gelo atingirem seu corpo e observou enquanto elas se chocavam contra incontáveis cristais de gelo quebrados na armadura de inverno frio. Pelo seu poder mágico, Roy já havia percebido que essas dezenas de demônios que apareceram à sua frente eram apenas demônios de nível intermediário. Mas o que ele realmente se importava era com a linhagem desses demônios, porque ele descobriu que esses demônios eram na verdade seu povo, demônios do gelo. Que pena! Roy estava no abismo há muito tempo e esta foi a primeira vez que viu pessoas com a mesma linhagem. A escassez de demônios do gelo excedeu sua imaginação. Essas dezenas de demônios do gelo não eram estúpidos. Depois que o ataque falhou, eles finalmente viram os 3 pares de enormes asas demoníacas atrás de Roy. O líder dos demônios do gelo disse rapidamente: Vossa Senhoria, por favor, pare. Não vá mais longe. Este é o território da Lorde Demônio Anivia. Roy acenou com a mão e imediatamente puxou o demônio do gelo que falava com sua poderosa psicocinese. O demônio do gelo foi incapaz de resistir. Depois de puxar o demônio do gelo para sua frente, Roy olhou para ele e descobriu que ele tinha apenas 1,7 metro de altura. Sua aparência básica era semelhante a quando a linhagem de Roy acabou de despertar e ele se tornou um demônio de nível intermediário. Mas esse demônio do gelo tinha muitos ferimentos em seu corpo e até mesmo um de seus chifres demoníacos estava faltando. Sendo contido na frente de Roy, o demônio do gelo parecia aterrorizado. Ele não se atreveu a olhar para Roy, mas enquanto tremia de medo, ele ainda disse: Vossa Senhoria, este território já tem um mestre. Seu senhor também é um demônio do gelo? Roy perguntou. Sim, sim, meu senhor, Anivia, a conquistadora das regiões polares, é o senhor aqui, respondeu o demônio do gelo cuidadosamente. Onde ele está? Naquela cordilheira?
Roy perguntou. Sim, o demônio do gelo assentiu. Ok, traga-me para vê-lo. Roy disse. Ele estava bastante curioso. Ele nunca tinha visto outros demônios do gelo no abismo. Mas assim que ele viu havia um demônio do gelo de nível Lorde. Era óbvio que a outra parte era poderosa, então Roy ficou naturalmente muito interessado. O demônio do gelo não respondeu à pergunta de Roy, mas perguntou com cautela: perdoe-me por ser presunçoso, Vossa Senhoria, por que você está aqui? Roy a princípio não entendeu sua atitude, mas logo entendeu que esse demônio do gelo poderia estar pensando que estava aqui para arrebatar este território. Como esses mundos fragmentados tinham continuidade intermitente, alguns mundos fragmentados se conectaram a outros mundos fragmentados. Assim, poderia haver guerras e disputas territoriais entre os lordes demônios que ocupavam os territórios. Dois mundos fragmentados adjacentes um ao outro eram mais propensos a encontrar tais situações. A situação deste grupo de demônios do gelo à sua frente não parecia boa. As feridas em seus corpos indicavam que eles poderiam ter passado por uma batalha relativamente grande recentemente, então seus ferimentos ainda não haviam se recuperado completamente. Não foi à toa que eles atacaram os demônios que apareceram aqui. O status de Roy como Lorde Demônio os fez sentir medo, mas se fosse um demônio de baixo nível, eles teriam matado o inimigo diretamente. Como esses demônios do gelo eram assim, Anivia, o Senhor, provavelmente não era muito melhor. Ele pode ter sido ferido durante a batalha e deveria estar se recuperando no momento, então este demônio do gelo na frente dele queria parar Roy para evitar outra batalha entre dois Lordes Demônios. Não se preocupe, eu também sou um demônio do gelo. Um cristal de gelo preto condensou-se na palma da mão de Roy. Depois de jogá-lo 2 vezes, ele disse: faz muito tempo que não vejo outro demônio do gelo, então quero dar uma olhada. Tudo bem se ele não dissesse isso, mas assim que mencionou sua linhagem, o demônio do gelo ficou ainda mais preocupado. Ele sabia muito bem que não era fácil encontrar um território adequado para demônios do gelo entre esses mundos fragmentados. O Lorde Demônio à sua frente também era um demônio do gelo, então não seria mais provável tomar este território. Esses demônios do gelo eram leais ao seu senhor, Anivia. Com o contrato os vinculando, eles tiveram que cumprir seu dever de proteger Anivia, por isso não ousaram trazer Roy até ele. Humph. Vendo os pensamentos da outra parte, Roy não pôde evitar bufar friamente. Não pense muito. Embora este seja um mundo de gelo e neve, não gosto deste ambiente sujo. Se você não acredita em mim, eu vou te matar e depois vou encontrar Anivia. Depois de pensar sobre isso, o demônio do gelo percebeu que ele realmente não tinha chance de negociar com um Lorde Demônio, então ele só pôde cerrar os dentes e dizer: Vossa Senhoria, vou levá-lo lá, mas por favor, permita-nos ir e reporte-se primeiro a Lorde Anivia. Você decide. Roy acenou com a mão e removeu a restrição do demônio do gelo. O demônio do gelo soltou um suspiro de alívio e virou-se para gritar com os nervosos demônios do gelo atrás dele. Um deles rapidamente se virou e voou para as profundezas da cordilheira. Depois de fazer os preparativos, o demônio do gelo curvou-se para Roy. Eu sou Rastan, um demônio de nível intermediário sob Lorde Anivia. Se me permite, como devo me dirigir a Vossa Senhoria? Meu nome é Osíris. Roy respondeu: Senhor Osíris, seja bem-vindo. Rastan curvou-se novamente e voou na frente. Por favor, permita-me mostrar o caminho para você. Roy não perdeu tempo. Ele abriu suas asas e voou adiante, e Rastan rapidamente o seguiu. Embora Rastan estivesse voando na frente, ele voou cuidadosamente abaixo de Roy para mostrar seu respeito. Enquanto voava, Roy perguntou: Rastan, quantos do nosso pessoal estão aqui? Ao ouvir esta pergunta, Rastan pareceu um pouco sombrio. Vossa Senhoria, atualmente, existem apenas mais de 100 demônios do gelo no território de Lorde Anivia. Tão pequeno? Roy ficou surpreso. E os outros Lordes Demônios do gelo? Nenhum. Rastan balançou a cabeça.
Na verdade, Lord Anivia é o único Lorde Demônio do Gelo remanescente no abismo. Pode haver alguns de nossos membros nos níveis superiores do abismo, mas não sei quantos. Apenas um Lorde Demônio do Gelo. Roy franziu a testa. A situação de sobrevivência dos demônios do gelo é realmente tão preocupante. Isso, porque algo aconteceu, Rastan respondeu hesitante. Mas não posso falar muito. Vossa Senhoria, você pode perguntar pessoalmente a Lord Anivia mais tarde. Ele pode estar disposto a te contar. Fim do capítulo. Capítulo 374 Notícias secretas. Quanto mais fundo eles iam, menores eram os flocos de neve que caíam do céu. E a temperatura ambiente foi ficando cada vez mais baixa. Sob a liderança de Rastan, Roy atingiu o pico mais alto e a temperatura caiu para menos 120 graus C. Uma espessa camada de gelo já cobria a rocha da montanha, refletindo uma luz suja sob o céu cinzento. Isso fez Roy desprezar ainda mais esse lugar. Era verdade que o ambiente aqui era um dos poucos lugares no abismo adequado para a inibição dos demônios do gelo, mas esse ambiente de neve suja não era o que ele queria. Senhor Osíris, estamos aqui. A voz de Rastan veio de lado enquanto ele apontava para uma enorme caverna no meio do pico principal. A entrada desta enorme caverna foi moldada em uma feroz cabeça de demônio por duros cristais de gelo, e a boca aberta cheia de dentes afiados era a passagem para a entrada. Roy dobrou suas asas e seguiu Rastan para dentro da caverna. Inesperadamente, havia uma escada inclinada no interior. Parecia que o salão de Anivia estava no meio deste pico. Esta foi a primeira vez que Roy visitou a casa de um Lorde Demônio. Ele estava se perguntando como Anivia iria recebê-lo, mas o que ele não esperava era que ao entrar no fundo da caverna, ele viu um gigantesco caixão de gelo. O caixão de gelo foi colocado verticalmente na parede da montanha e cercado por cristais de gelo azul escuros. Esses cristais de gelo pareciam muito duros e afiados, eretos como uma montanha de espadas. Neste ambiente caótico, o gigantesco e irregular caixão de gelo retangular era bastante visível. Roy olhou para ele e estimou que o caixão de gelo tinha cerca de 30 metros de altura e 20 metros de espessura. Sob a aura fria sem fim, o interior do caixão de gelo era vagamente visível. Dentro do caixão de gelo havia um demônio alto. Seus membros inferiores eram cascos invertidos e todos os seus músculos estavam salientes. Um par de grandes asas demoníacas envolveu-o por trás, envolvendo seu corpo. Ele estava no caixão de gelo e parecia estar dormindo, mas quando Roy entrou, ele parecia ter sentido sua aura, então foi acordando gradualmente, fazendo o caixão de gelo tremer levemente. Esse tremor eventualmente fez com que inúmeras rachaduras aparecessem neste gigantesco caixão de gelo, e sons de estalos soavam continuamente. Finalmente, o alto demônio bateu as asas e transformou-o em inúmeros fragmentos que dispararam em todas as direções. Alguns dos fragmentos de gelo inevitavelmente atiraram em Roy, mas antes que pudessem atingi-lo, uma parede negra de gelo os bloqueou. Por outro lado, Rastan não se atreveu a usar seu poder mágico para bloquear estes fragmentos. Eles o atingiram até sua cabeça sangrar, mas ele não se atreveu a emitir nenhum som. Anivia, esta não é uma boa forma de saudação. Roy disse sarcasticamente enquanto acenava com a mão e dispersava a parede de gelo à sua frente. Com um grande estrondo, Anivia emergiu do caixão de gelo e pousou no gelo na frente de Roy. Ele se agachou de quatro, apoiou a parte superior do corpo com os braços e olhou para Roy. A Lorde Demônio Anivia era muito maior que Roy. Mesmo que ele estivesse agachado assim, ele tinha quase 10 metros de altura. O par de asas de demônio azul gelo atrás dele se espalhou, quase enchendo a caverna. Devido à linhagem do demônio do gelo, sua pele também era azul, mas comparado a Rastan e os outros, o corpo inteiro de Anivia estava quase cristalizado. À primeira vista, parecia que ele estava usando uma armadura de gelo. Ele olhou para Roy por um tempo antes de falar com uma voz estranha que parecia gelo esfregando um no outro. Um jovem, Lorde Demônio?
Não admira que Rastan tenha trazido você aqui, ele não se atreveu a desafiar você, certo? Rastan tremia no gelo, sem ousar mover-se. Roy acenou com a mão. Não se preocupe, eu não vim com más intenções. Sua aparência é o estado de libertação do nome verdadeiro, certo? Isto não serve. Será difícil para nós nos comunicarmos assim. Não me diga que você quer que eu continue olhando para você. Ao ouvir o tom indiferente de Roy, Anivia pareceu um pouco irritada. Ele não pôde deixar de levantar o punho direito e quebrar o gelo no chão. A imensa força quebrou a camada de gelo em pedaços. Abaixando a cabeça, Anivia moveu sua enorme cabeça horrível para perto de Roy. Tenha cuidado com suas palavras, jovem Lorde Demônio. Eu, Anivia, sou uma Lorde Demônio há mais de 400 anos. Não é algo com que um jovem como você possa se comparar. Humph. Roy bufou friamente. De repente, ele abriu seus 3 pares de asas demoníacas e todo o seu corpo estava repleto de poder mágico. Ele disse bruscamente para Anivia, antes de me ameaçar, esconda o ferimento em seu abdômen, velho. Anivia ficou chocada ao ouvir isso. Ele abaixou a cabeça e olhou para seu abdômen. Como esperado, ele viu uma linha preta em seu abdômen. Embora não estivesse mais sangrando, não havia curado. Sabendo que Roy tinha visto seu ferimento, Anivia hesitou por um momento antes de retrair a cabeça. Uma poderosa aura fria se espalhou e seu corpo encolheu rapidamente, finalmente se tornando um demônio com cerca de 4 metros de altura. Diga-me, Lorde Demônio Osíris, por que você veio me encontrar? Anivia perguntou cruelmente enquanto se aproximava. Embora eu esteja ferido, se você quiser tomar meu território, é melhor pensar com cuidado. Você realmente sabe meu nome. Parece que você não era completamente ignorante sobre o mundo exterior enquanto se recuperava, Roy zombou. Não se preocupe, assim como eu disse, esse ambiente sujo não é o que eu quero. Anivia bufou e uma aura fria emergiu de suas narinas. Ele acenou com a mão e 2 enormes tronos de gelo se condensaram no chão. Ele convidou Roy para se sentar. Depois que Roy se sentou, Anivia de repente levantou a perna e chutou o abdômen de Rastan, fazendo-o voar. Ele bateu em um pingente de gelo no topo da caverna como uma bala de canhão, quebrando o pingente de gelo em pedaços. Mas mesmo assim, Rastan não estava morto. Ele lutou para se levantar e disse trêmulo, obrigado, Lorde Anivia. Ele sabia que este era o castigo de Anivia por trazer Roy aqui. Mas como Anivia não o matou e apenas usou esse método para puni-lo, isso significava que Anivia o havia perdoado. Sair. Diante da gratidão de Rastan, Anivia a amaldiçoou. Sem ousar dizer mais nada, Rastan lutou apressadamente para sair da caverna. Roy não disse nada enquanto assistia à cena. Ele sabia que este era um assunto da própria Anivia. Ele só poderia ser considerado um convidado, por isso não poderia expressar qualquer opinião. Depois de ver Anivia caminhar até o trono à sua frente e sentar-se, Roy disse, ok, Anivia, conte-me sobre a situação agora. Acabei de completar o ritual de promoção em outro mundo e, após retornar ao abismo, fui teletransportado para este nível. Ainda não sei muitas coisas, então quero encontrar alguém que saiba da situação. O que há para dizer? Anivia bufou. Assim como você viu, este nível do abismo foi quebrado em inúmeras bolhas espaciais. Desde que você se tornou um Lorde Demônio, você pode escolher um desses mundos fragmentados como seu território. Preciso dizer mais sobre um assunto tão simples. Claro que sei o que fazer, mas o que quero saber é a situação desses mundos fragmentados. Roy disse, toda bolha espacial está conectada a outros espaços. Não, também existem espaços completamente independentes, mas muito poucos. Neste momento, a raiva de Anivia parecia ter diminuído um pouco, há cerca de 100 Lordes Demônios ainda no abismo. Todos eles têm seus próprios territórios, e esses territórios geralmente se conectam a outros espaços nas falhas, então a maioria dos Lordes Demônios tem vizinhos. Isso significa que disputas entre vizinhos acontecem frequentemente.
Roy perguntou curioso. Claro. Anivia disse. Como cada senhor ocupa apenas um lugar pequeno, não importa quão grandes sejam seus territórios, os recursos são limitados. Talvez o que você deseja esteja disponível apenas no território de outra pessoa. Sob tais circunstâncias, o que você faz? Roy ponderou por um momento. Negociar com o vizinho? HMPH, que boa piada. Anivia bufou. Mas e se o seu vizinho não estiver disposto a negociar? Então você só pode arrebatá-lo. Roy abriu as mãos. Isso mesmo, você só pode arrebatá-lo. Anivia assentiu. Existem muitos minerais estranhos neste nível do abismo, mas mesmo os lordes demônios não podem cavar pessoalmente, certo? Portanto, a população é necessária. Em circunstâncias normais, os senhores ordenarão os monstros em seus territórios ou convocarão alguns demônios que são leais a eles dos níveis superiores do abismo para cavar esses recursos. As disputas vizinhas dos senhores muitas vezes giram em torno da população e dos minerais. A ferida em seu corpo, Roy apontou para a ferida em seu abdômen. Foi causado por uma disputa entre vizinhos. Anivia balançou a cabeça. Não, não é. Na verdade, a origem desta ferida é pior do que as disputas entre vizinhos. O que você quer dizer? Roy perguntou curioso. Há um grupo de pessoas, ou melhor, um grupo de demônios. Eles caçam demônios do gelo há quase 100 anos. Anivia disse com ódio. O ferimento no meu corpo foi causado durante uma batalha com eles. Roy imediatamente ficou vigilante. Caçando demônios do gelo? O que você quer dizer? É literalmente o que significa. Anivia olhou para Roy e disse com orgulho, Osíris, você também é da linhagem do demônio do gelo, então precisa ter cuidado. Esses demônios são bastante poderosos e talvez pertençam a um rei demônio. Existem nada menos que 20 lordes demônios entre eles. Eles estão procurando por demônios do gelo há mais de 100 anos e nem sequer soltarão um lorde demônio como eu. Por que eles estão caçando demônios do gelo? Roy perguntou com a testa franzida. Sangue. Anivia disse. Esses demônios parecem estar atacando um mundo poderoso e querem destruí-lo. Mas eles parecem ter encontrado um obstáculo tremendo e não conseguem avançar, então pensaram em um método tortuoso. Eles querem usar o sangue de nós, demônios do gelo, para criar um enorme exército de mortos-vivos. Fim do capítulo. Capítulo 375 A Legião Ardente. Ao ouvir a resposta de Anivia, Roy ficou surpreso. Claro, ele sabia que o sangue dos demônios do gelo poderia criar criaturas mortas-vivas, mas ele realmente não esperava que alguém caçasse especialmente os demônios do gelo apenas por esse motivo. A maioria das criaturas vivas tinha sangue em seus corpos, e o sangue da maioria das criaturas só existia para manter seus nutrientes e não tinha nenhum efeito especial. Mas os demônios tinham características estranhas em seu sangue devido ao poder caótico e mágico das trevas em seus corpos. Essas características geralmente se refletiam em outras criaturas mais fracas, como humanos, animais e assim por diante. Quando essas criaturas fracas recebessem sangue demoníaco, elas seriam corroídas pelo sangue demoníaco, fazendo com que seus corpos sofressem uma tremenda mutação. Não foi apenas o sangue dos demônios do gelo que poderia criar mortos-vivos. Na verdade, o sangue de outros demônios também criaria monstros especiais, como o dos demônios aranha. Embora Roy não tivesse visto com seus próprios olhos, foi dito que se as mulheres humanas recebessem o sangue de aranhas demônios, havia uma certa chance de que elas se transformassem em um monstro chamado Aracne. Este monstro herdou a habilidade dos demônios aranha de cuspir seda, e também era conhecida como Mulher Tecelã. Sua aparência era muito semelhante à da Rainha Aranha Loute. Além disso, havia raças demoníacas que poderiam transformar humanos em vampiros e lobisomens. Roy não sabia quais eram essas raças demoníacas, mas ele sabia. Além disso, Roy certa vez conversou com Julia sobre demônios marinhos, e ela disse que o sangue dos demônios marinhos também contaminaria outras criaturas. As sirenes nas lendas humanas pareciam ser causadas por demônios do mar que contaminavam os humanos.
E o demônio do mar mais famoso era provavelmente o rei demônio Leviatã. Em suma, por causa da poderosa agressividade das linhagens demoníacas, os animais que recebiam as linhagens no abismo muitas vezes se transformavam em todos os tipos de monstros. Por viverem no abismo e terem uma maior aceitação do poder das trevas, as chances de mutações eram relativamente altas, e eles poderiam transmiti-lo aos seus descendentes. A aceitação de espécies em outros mundos era relativamente baixa, mas uma vez que as aceitassem, haveria imensas mutações. As lendas de vários monstros no mundo humano tinham mais ou menos a sombra dos demônios por trás delas. Claro, isso também estava relacionado aos demônios usando suas linhagens em todos os lugares. Especialmente nos últimos tempos, as linhagens de qualquer demônio eram realmente muito misturadas. O sangue dos demônios do gelo poderia produzir lixes. Roy foi um exemplo, mas essa taxa de sucesso na criação de um lixe geralmente era baixa. Além disso, só era possível que os mortos recebessem o sangue. Era extremamente difícil para as criaturas vivas resistirem ao intenso poder frio do sangue do demônio gelado. Cassandra se transformou em lixe porque recebeu o sangue de Roy, mas foi morta antes. A origem exata do primeiro lixe não era verificável, mas foi precisamente porque o sangue do demônio gelado tinha tanto poder que mais e mais lixes nasceram. Na verdade, muitas melhorias subsequentes na eficiência da transformação de lixe não foram devidas aos demônios do gelo, mas sim desenvolvidas pelos próprios magos humanos. Eles descobriram que a taxa de transformação era muito baixa quando se carregava diretamente sangue de demônio gelado. Para alcançar a imortalidade, eles ritualizaram o processo de transformação e adicionaram mais materiais para combinar com o sangue do demônio gelado, aumentando assim a taxa de sucesso da transformação. Agora, Roy não apenas ouviu que as pessoas caçavam especialmente demônios do gelo para obter seu sangue, mas também eram demônios. Ele ficou surpreso com isso. Claro, ele poderia entender o que Anivia quis dizer sobre criar um exército de mortos-vivos. Lixes eram mortos-vivos de alto nível, então naturalmente tinham a capacidade de controlar mortos-vivos de baixo nível. Se alguém pudesse produzir em massa um grande número de lixes, naturalmente poderia controlar mais mortos-vivos. E os mortos-vivos que sentiam dor ou flutuavam por causa de qualquer emoção eram sempre os melhores soldados. Caçando demônios do gelo, mesmo que eles precisem de sangue de demônio gelado, porque eles não cooperam com os demônios gelados. Roy franziu a testa. Porque eles devem matar demônios do gelo. Anivia olhou para Roy e bufou. Osíris, você deveria ter usado seu sangue para criar um lixe, certo? Então você deve saber que a força dos lixes produzidos por diferentes quantidades de sangue é diferente. Roy assentiu. Isso era verdade. Quando ele criou Cassandra, ela não era muito forte. Seu crescimento seguinte foi através de seu próprio acúmulo e absorção da aura de morte deixada por Rafaro, amadurecendo passo a passo. Roy tentou criar alguns lixes no mundo Darksiders, mas sem exceção, eles não eram muito poderosos. Reunir todo o sangue do corpo de um demônio do gelo pode basicamente criar um lixe que é tão poderoso quanto o demônio do gelo. Anivia explicou. Se a pessoa que recebeu o sangue era um mago poderoso antes de morrer, então ela tem uma certa chance de reter seu poder mágico e se transformar em um lixe mais forte que esse demônio do gelo, mas o problema é que mesmo se formos demônios, nós ainda morreremos se todo o sangue de nossos corpos fluir. Não podemos usar todo o nosso sangue de uma só vez. Entendido. Roy assentiu. É por isso que a cooperação é impossível para os demônios do gelo. Isso mesmo, Anivia disse. Mesmo que possamos regenerar nosso sangue, a quantidade total de poder mágico em nosso sangue não mudará. Mesmo contando com um tempo de buffer para extrair o dobro da quantidade de sangue de um demônio do gelo, o resultado final é o mesmo que espremer diretamente todo o sangue do demônio. Então esses demônios estão usando o método mais extremo e obtendo sangue diretamente matando demônios do gelo. Quando você os conheceu? Roy perguntou. Cerca de 15 anos atrás, Anivia suspirou.
Como um dos poucos lordes demônios do gelo restantes no abismo, eu não costumava viver neste território, mas em um território maior e mais bonito, de frio extremo. Outros lordes demônios não poderiam permanecer em tal território, e somente nós, demônios do gelo, escolheríamos viver lá. Eu morava lá muito confortavelmente e muitos demônios do gelo se submeteram a mim. Mas um dia, aquele grupo de demônios apareceu de repente no meu território e matou a maioria dos meus residentes. Eu levei meu povo a resistir, mas acabei falhando. Ele apontou para o ferimento em seu abdômen. Ao escapar do meu território original, fui ferido por um lorde demônio da fenda. Estou me recuperando no caixão de gelo há 15 anos, mas não me recuperei totalmente. Para evitar sua perseguição, só posso escolher este território gelado, muito menor e sujo, como refúgio. Esses demônios escolheram começar atacando os mundos de fragmentos maiores. Mais tarde, descobri que os outros demônios do gelo com territórios semelhantes foram todos atacados e morreram. Neste ponto, Anivia disse a Roy de forma autodepreciativa: na verdade, você e eu podemos ser os únicos 2 lordes demônios do gelo restantes em todo o território. Abismo. O que aconteceu nos 15 anos desde então? Roy bateu com as unhas afiadas no apoio de braço e perguntou pensativamente: esses demônios ainda estão atacando os demônios do gelo? Não sei. Anivia balançou a cabeça. Tenho me escondido cuidadosamente. Não tenho muitas pessoas, então não ouvi muitas novidades. Mas ao longo dos anos, não fui muito perturbado. Parece que desapareceram depois daquela onda de ataques há 15 anos. Talvez eles já tenham coletado sangue suficiente e não precisem mais. De onde vieram esses demônios? Roy perguntou. Já que eles reuniram tantos lordes demônios, deveria haver rumores sobre eles no abismo. Infelizmente, não sei muito. Anivia disse. Eu só sei que a quantidade de sangue de demônio do gelo que eles obtiveram deve ser suficiente para criar um poderoso Lich. Se você quiser investigar, você pode começar por aqui. Um Lich poderoso? Um Rei Lich? O coração de Roy disparou. Lich Reinerzul? Porra, os demônios que atacaram Anivia são a Legião Ardente. Existe realmente um mundo Warcraft nos mundos infinitos. O chamado mundo Warcraft e o chamado poder do vazio eram apenas uma história sem sentido que Roy contou quando enfrentou os 4 cavaleiros do Apocalipse no mundo Darksiders. Mas ao aprender sobre mais mundos, ele descobriu que sua profecia havia se tornado realidade. Anivia viu a expressão estranha no rosto de Roy. Parece que você sabe algo sobre eles. Não sei se é, Roy ponderou sobre suas palavras. Afinal, não encontrei esses demônios que você mencionou antes. Talvez eu tenha adivinhado errado. HMPH, não se preocupe. Mesmo que você conheça a origem deles, não vou deixar você dizer isso porque não vou me vingar deles. Anivia disse. O poder desses demônios não é algo que um Lorde Demônio como eu possa enfrentar, a menos que eu encontre um Rei Demônio para me apoiar. Roy olhou para Anivia surpreso. Esse cara está realmente falando com o coração. Porém, Roy já estava quase terminando de perguntar o que queria perguntar, então não pretendia ficar mais e se levantou para sair. Vendo que Roy realmente não tinha intenção de tomar seu território, Anivia secretamente deu um suspiro de alívio e o enviou pessoalmente. Antes de partir, Roy disse: antes de me recuperar, não pretendo retornar ao meu território original. Mas Osiris, você pode tentar encontrar os territórios deixados por outros lordes demônios do gelo. Depende da sua sorte se você conseguirá encontrá-los. Roy acenou com a cabeça e não disse mais nada. Ele voou para o céu e deixou este mundo fragmentado. Fim do capítulo. Capítulo 376 Covil. A busca por um território não foi muito tranquila. Roy passava a maior parte do tempo entrando e saindo constantemente de entradas espaciais. Ele verificou mais de centenas de mundos fragmentados, mas não conseguiu encontrar um mundo fragmentado que o satisfizesse. Talvez alguém possa dizer que poderia encontrar um aleatoriamente. Por que ele tinha que ser tão obsessivo?
Mas, na verdade, Roy sabia que era completamente diferente de quando ele escolheu aleatoriamente lugares para serem seus covis nos níveis superiores do abismo. Se nada de inesperado acontecesse, o território que encontrasse seria a sua verdadeira casa, durante muito tempo. Este período de tempo provavelmente duraria centenas de anos. Diante disso, ele certamente queria encontrar o local mais adequado. Então, mesmo impaciente, ele continuou procurando pacientemente. Com o passar do tempo, Roy ficou surpreso ao descobrir que o número de mundos fragmentados aqui era surpreendente. Ele havia entrado e saído de centenas de espaços, mas a taxa de repetição era de apenas 2% no máximo. O resto eram espaços novos, cada um diferente em tamanho, terreno e ambiente. Era difícil imaginar quão vasto seria se todos os mundos fragmentados aqui se combinassem. Enquanto procurava, Roy também invadiu territórios com mestres. Os lordes demônios nesses territórios eram todos muito cautelosos com ele, e os mais irritados até lutavam diretamente contra ele. Em tais situações, ele normalmente trocava alguns golpes com eles antes de recuar, sem vontade de continuar lutando. Não que ele não pudesse vencer, mas não havia necessidade. Ele não estava apenas procurando um território e ambiente adequados para ficar, mas outros lordes demônios geralmente escolheriam ambientes confortáveis de que gostassem. Mas por causa das diferentes linhagens, o que lhes convinha não era necessariamente adequado para Roy. Por exemplo, ele encontrou um lorde demônio que era um escorpião, e seu território era puramente um deserto preto e vermelho. Ele poderia andar livremente no deserto, mas Roy não queria permanecer nele. Esses senhores demônios que Roy encontrava geralmente consideravam alguns demônios da mesma raça seus subordinados, mas ocasionalmente recrutavam demônios de outras raças. No entanto, geralmente não havia muitos desses subordinados. Afinal, esses demônios de baixo nível foram convocados dos níveis superiores do abismo. Isso equivalia a transformar demônios selvagens em domesticados. Como senhores, eles naturalmente tinham que ser responsáveis pela alimentação e abrigo de seus subordinados. Se os seus territórios não fossem suficientemente grandes, não poderiam apoiar estes subordinados. Portanto, os lordes demônios geralmente controlavam o número de seus subordinados. Esse número variaria de centenas a cerca de 1000. Esses demônios serviriam como um exército permanente e permaneceriam nos territórios dos lordes demônios por um longo tempo. Eles minerariam, construiriam edifícios, operariam os territórios e assim por diante. Os lordes demônios geralmente não gerenciavam pessoalmente esses demônios de baixo nível, mas em vez disso os entregavam a demônios de alto escalão para serem gerenciados. Isso mesmo. Roy já havia encontrado esse padrão operacional antes. Lorde Demônio Rogerus não foi o único que usou esse método. A maioria dos lordes demônios usava esse método para manter seu governo. Somente quando houvesse guerras territoriais com outros lordes demônios, os lordes demônios convocariam mais demônios dos níveis superiores do abismo em grande número. Ou talvez quando quisessem punir alguns traidores, eles encontrariam alguns demônios para servir como demônios de execução para caçar os traidores e dar-lhes algumas recompensas, como Roy antes. Este método de governo e gestão poderia ser considerado um método relativamente eficiente de governo entre os demônios. Em milhões de anos de história, os lordes demônios sempre usaram esse método. Muito menos os lordes demônios, até mesmo os demônios de baixo nível estavam acostumados com isso. Quando Roy governasse seu território, ele provavelmente seguiria este método de gerenciamento. Mantendo essas coisas em mente, ele continuou a procurar nas várias entradas espaciais para verificar um fragmento de mundo após o outro. Depois de algum tempo, quando Roy mergulhou em outro vórtice espacial, ele ficou surpreso ao ver a situação neste mundo fragmentado. Era um mundo fragmentado extremamente frio. O chão estava cheio de pedras cristalizadas e longos pingentes de gelo pendurados em todos os tipos de plantas murchas e distorcidas. Uma forte nevasca uivava no céu, e a planície que entrava em seus olhos estava cheia de brancura, impossibilitando ver muito longe.
Finalmente, ele encontrou outro mundo de gelo e neve. Roy sentiu que a temperatura aqui era mais baixa do que a do território de Anivia, e o mundo inteiro tinha uma atmosfera de quietude mortal. Roy abriu as asas e voou contra a nevasca. Ele descobriu que esse mundo fragmentado era bastante grande, provavelmente com mais de 10.000 quilômetros quadrados. Esse tamanho não era muito grande comparado aos outros mundos fragmentados em que Roy havia entrado, mas também não era muito pequeno. Era um mundo fragmentado de tamanho médio-baixo. O mais raro era que houvesse realmente um vulcão ativo no centro da planície. Além disso, este vulcão foi enterrado no subsolo, mostrando apenas uma pequena porção no solo. Precisamente por causa da existência deste vulcão, o centro da planície ainda estava relativamente quente, e ele até viu algumas fontes termais. Mais importante ainda, o ambiente aqui ainda estava limpo. Não havia muita sensação de poeira e sujeira, e era lindo. Este ambiente era perfeito para Roy. A nevasca e as baixas temperaturas lá fora eram barreiras naturais, e as partes quentes do centro eram adequadas para Julia e os outros viverem. Se construíssem uma cidade em torno deste vulcão, seria o território perfeito. Está aqui. Roy voou em direção ao vulcão. Ele já havia decidido que mesmo que houvesse um Lorde Demônio neste mundo fragmentado, ele os expulsaria. Estrondo. Roy pousou na superfície do gelo. Seus 3 pares de asas demoníacas se espalharam livremente e todo o seu corpo estava cheio de poder mágico. No abismo, ele não precisava resistir a nenhuma força repulsiva mundial, então naturalmente estava no auge. Sob a influência de seu poder mágico, o gelo circundante e a nevasca se transformaram em geada negra e se espalharam por seus pés. Seu poderoso poder mágico estava surgindo no mundo, e ele usou esse método para anunciar sua existência. Se houvesse outro Lorde Demônio neste território, então este era o método para atraí-los. Aparentemente sentindo seu poder mágico, o chão tremeu ligeiramente e o tremor aumentou gradualmente. Roy rapidamente confirmou que a origem dos tremores estava na cratera, então ele sorriu sinistramente e abriu as asas para voar em direção a ela. A parte exposta do vulcão tinha cerca de 100 metros de altura e o magma fervente em seu interior era mais baixo que a cratera. Quando Roy alcançou a cratera, o magma subitamente se agitou e então uma figura enorme saiu correndo. Era um incomparavelmente gigantesco verme. Tinha um corpo redondo e pele vermelha escura. Não tinha olhos, mas tinha uma boca circular com diâmetro de dezenas de metros. Tinha dentes ferozes e afiados que pareciam pontas. Quando saiu do magma, trouxe uma grande quantidade de lava vermelha ardente e fervente. Na chuva de lava que caía, ele ficou de pé e enfrentou Roy. Roy olhou calmamente para o terrível verme demoníaco. Ele não sabia como isso se tornou tão gigantesco. O corpo exposto da superfície do magma tinha mais de 60 metros de comprimento, e o restante ainda estava dentro do magma vulcânico. Mais importante ainda, Roy julgou pela aura da outra parte que não era um Lorde Demônio. Esse cara nem era um demônio e só poderia ser considerado um monstro. Ele tinha uma aura demoníaca, o que significava que tinha uma linhagem demoníaca, e sua força estava, na melhor das hipóteses, no nível de demônio de nível médio. Mas esse cara parecia muito, muito ridículo. Outro mutante. Roy chegou a esta conclusão. Sem olhos, esse verme demoníaco dependia do olfato e das vibrações para se mover. Embora seu corpo fosse muitas vezes maior que o de Roy, depois de sentir sua aura de Lorde Demônio, ele soltou um som alto e gorgolejante e abaixou a cabeça para ele. Este foi um gesto de submissão, e Roy percebeu naturalmente. Ele esfregou o queixo. Quando ele verificou este território anteriormente, descobriu que não havia outras criaturas na planície gelada, mas agora que tal verme demoníaco apareceu, significava que as criaturas aqui provavelmente viviam no subsolo. Roy voou e tocou o topo da cabeça do verme demoníaco algumas vezes, indicando que aceitou sua submissão. Isso excitou o verme demoníaco e seu corpo gigantesco começou a se torcer. A única pena era que esse cara era apenas um monstro, então não conseguia se comunicar com Roy.
Caso contrário, ele poderia perguntar se este território já tinha um mestre antes. Este lugar era muito adequado para os demônios do gelo habitarem. Roy sentiu que se houvesse outros lordes demônios do gelo, eles não abandonariam este lugar. Mas depois de conversar com Anivia, ele suspeitou que se realmente houvesse um lorde demônio do gelo aqui no passado, os caçadores da Legião Ardente os teriam matado. Mas não importa o que aconteça, este território pertencia a Roy agora. Ele voou para fora do vulcão e voltou para a planície gelada. O verme demônio queria segui-lo, mas a baixa temperatura lá fora o deixava desconfortável, então ele só conseguia mergulhar metade de seu corpo no magma e balançar na cratera. Roy se ajoelhou no gelo e colocou a mão direita no gelo. O poder mágico surgiu de sua palma. As chamas azuis brilhantes se espalharam em todas as direções com a palma da mão como centro, e onde quer que as chamas passassem, o gelo sólido imediatamente se transformou no padrão de uma formação mágica. Em apenas alguns segundos, Roy completou a formação de convocação. Depois de injetar poder mágico nele, a formação de invocação começou a brilhar. Julia e Benia perderam contato com o Roy quando retornaram, mas ele sabia que deveriam ter retornado ao nível do abismo, onde estavam os demônios de alto escalão. O que ele queria fazer era convocá-los diretamente. E Cassandra, por causa de seu contrato demoníaco com ele, também tinha vindo para o abismo quando voltou, mas ele não sabia onde ela estava. Roy queria convocá-la através do contrato. Fim do capítulo. Capítulo 377 Companheiro de brincadeira do Fat Tiger. Com a luz da formação mágica brilhando, Julia, Benia e Cassandra, que segurava Sarete, apareceram na formação uma após a outra. Assim que Julia viu Roy, ela deu um suspiro de alívio. Querido, que bom que você está bem. Você desapareceu de repente quando voltamos. Eu estava tão preocupado. Sim, eu estou bem. Roy respondeu, talvez seja porque eu fui teletransportado diretamente do portão do abismo para um nível inferior. Liguei para você depois que encontrei um lugar para me estabelecer. Onde é isso? Benia olhou em volta com curiosidade, mas não conseguia ver muito claramente na nevasca branca. Meu território. Roy sorriu. De agora em diante, sou um verdadeiro Lorde Demônio. Benia entendeu o que Roy quis dizer quando ouviu isso e imediatamente disse com entusiasmo, então, é aqui que estão os senhores demônios, o mundo das potências. Roy lançou Fat Tiger e Rafaro nesta época. Vendo todos avaliando este novo mundo com bom humor, Roy explicou, há algumas coisas nas quais você deve prestar atenção. Não se aproxime dos limites deste mundo. São falhas espaciais. Sem o poderoso poder mágico e a proteção da magia espacial, é muito perigoso. Isso pode fazer com que seu corpo seja separado do espaço ou você pode acidentalmente invadir outros mundos. Você também pode ser sugado pela turbulência espacial. Nem todo plano de falha é seguro. Julia e os outros assentiram em compreensão. Então, sugiro que você comece a aprender magia espacial. Existem muitos espaços fragmentados neste nível do abismo, então, por precaução, é melhor aprender um pouco de magia espacial. Roy continuou, além disso, ainda não tenho certeza se este território se conecta aos territórios de outros lordes demônios, então temos que configurar sentinelas. Então precisamos de mão de obra, muita mão de obra. Disse Benia. Mas mesmo assim, provavelmente não conseguiremos monitorar todas as entradas. Não importa, não precisamos monitorar todos eles. Roy disse, vou convocar alguns demônios de baixo nível e construir um palácio neste vulcão. Nesse momento, só precisamos colocar as sentinelas fora do palácio. Ao ouvir que Roy estava planejando construir uma cidade aqui, Julia ficou feliz. Então não será um problema. Para ser sincero, fiquei preocupado com a possibilidade de você construir uma cidade na planície gelada. Embora possamos suportar o frio, não funcionará por muito tempo. Não podemos nos comparar a um demônio do gelo como você. Roy rapidamente começou a trabalhar.
Ele tirou algumas de suas almas como isca, conectou a formação de invocação aos altares nos níveis superiores do abismo e começou a invocar demônios de baixo nível. Esta convocação era diferente de convocar demônios para lutar em outros mundos. Se eles participassem de uma guerra, os demônios de baixo nível poderiam facilmente caçar almas no campo de batalha, então ele não precisava de muitas iscas ou oferendas. Mas ele estava apenas construindo uma cidade em seu território, e não havia nenhuma guerra digna de nota, então ele naturalmente teve que fornecer a remuneração correspondente. É claro que, como um Lorde Demônio, embora ele não pudesse fornecer nada e ordenar e escravizar diretamente os demônios de baixo nível, esse método não duraria muito. Mesmo os demônios de baixo escalão eram criaturas inteligentes que tinham seus próprios pensamentos. Com o tempo, os demônios de baixo nível morreriam por falta de comida ou fugiriam porque não conseguiam suportar o fardo. Roy não era um Lorde Demônio tirânico, então naturalmente não usaria esse método. Enquanto invocava demônios, Rafaro circulava alto no céu, avaliando curiosamente o ambiente abaixo. Por ser uma criatura criada por Roy, ele não recebeu nenhuma repulsa no abismo. Mas foi a primeira vez que ele veio ao lendário abismo, então ele naturalmente teve que satisfazer sua curiosidade. No mundo de Ashan, muitas raças tinham medo e pavor do mundo onde viviam os demônios. Eles chamaram isso de inferno e imaginaram um mundo e um ambiente terríveis com toda a sua imaginação. Mas, na verdade, ninguém tinha visto com seus próprios olhos o mundo onde os demônios viviam. Todas as lendas e descrições eram ilusões e não podiam ser consideradas verdade. O ambiente deste mundo fragmentado que Roy escolheu também era muito difícil. O gelo e a neve abaixo de menos 100 graus Celsius eram de fato um ambiente aterrorizante no qual as pessoas comuns não conseguiam sobreviver, mas ainda assim era bom para Rafaro. Entre a magia de gelo que Roy usou, Rafaro sentiu temperaturas mais baixas do que aqui, e seu corpo meio biológico e meio mecânico não sentiu muito frio. Rafaro voou alto no céu e patrulhou o território de Roy. Os 10.000 quilômetros quadrados de terra aqui eram comparáveis a alguns pequenos países de Ashan. Mas, estranhamente, ele vagou por tanto tempo e não encontrou nenhuma criatura viva na superfície. Esta terra estava totalmente silenciosa. Rafaro planejou relatar esta situação a Roy e contar-lhe suas dúvidas, mas no momento em que ele voltou, ele viu o maldito cão infernal Titã deitado na cratera e brincando com um verme enorme. Embora Rafaro considerasse Fat Tiger como um companheiro, ele não o fez. Sinta-se bem com ele porque quando ele era um dragão espectral, Fat Tiger cobiçou seus ossos de dragão mais de uma vez, o que sempre o deixou com muita raiva. Mesmo que ele tenha renascido neste corpo de dragão do céu, suas memórias daquela época ainda existiam em sua alma. Neste momento, Fat Tiger estava deitado na cratera do vulcão, com suas 3 cabeças olhando com curiosidade para o verme demoníaco saindo do magma. No início, o verme demônio ficou um pouco assustado porque sentiu o cheiro da aura de Roy em Fat Tiger. Além disso, a classificação do Fat Tiger era mais alta do que a dele, então, quando ele aparecesse, planejava voltar ao magma. Mas não esperava que Fat Tiger o retirasse antes que pudesse recuar completamente. Fat Tiger parecia ter encontrado um novo brinquedo e circulou com entusiasmo ao redor do verme demoníaco na cratera. Enquanto o verme demoníaco quisesse recuar, ele o morderia e o arrastaria para fora. Depois de mais algumas vezes, o verme demoníaco não ousou mais recuar. Vendo que o verme demoníaco não se atrevia a se mover, Fat Tiger se inclinou para frente com curiosidade e suas 3 cabeças avaliaram o verme demoníaco. Então, ele mostrou a língua e lambeu o verme demoníaco um por um. O verme demoníaco teve sorte porque as 3 cabeças do Fat Tiger chegaram à mesma conclusão depois de lambê-lo: esse cara não tem gosto bom. Foi precisamente por causa dessa conclusão que o verme demoníaco evitou um desastre, mas isso não significa que não fosse divertido. Fat Tiger pensou sobre isso e de repente correu para frente. Suas 3 cabeças morderam o verme demoníaco e o puxaram de volta.
Sons estrondosos vieram e o chão tremeu. Fat Tiger arrastou o verme demoníaco para fora do magma, e seu corpo continuou deslizando para fora do magma. Seu medo fez com que ele subconscientemente torcesse seu corpo, fazendo o chão tremer. Sem falar em Julia e nos outros, até Roy assistiu a cena estupefato. Mordendo a cabeça do verme demoníaco, Fat Tiger correu feliz. Em um piscar de olhos, o verme demoníaco se transformou em uma longa corda. Fat Tiger arrastou-o por 2 quilômetros e, pelo que parece, ainda estava se estendendo. Isso, Benia tinha uma expressão chocada enquanto apontava para o verme demoníaco. Essa coisa, quanto tempo dura? Eles já ficaram surpresos quando viram o corpo de Rafaro com mais de 1 quilômetro de comprimento. Mas eles não esperavam que este verme demoníaco de nível médio tivesse um corpo mais longo que o de Rafaro. Que tipo de ambiente bizarro daria origem a tal monstro? Depois de ser arrastado para a planície gelada, o verme demoníaco quis resistir, pois se sentia extremamente desconfortável neste ambiente frio. Mas a força atual do Fat Tiger era assustadora, e o verme demoníaco não conseguiu resistir. No final, Fat Tiger arrastou-o e correu 5 quilômetros antes de finalmente deixar o magma. 5.122 metros. O olho eletrônico na testa de Rafaro mediu o comprimento preciso do verme demoníaco e informou a Roy. Faz tanto tempo, Benia ficou atordoada. Ela se virou e disse a Roy, Vossa Senhoria, provavelmente há algo estranho no subsolo. Algo estranho? Roy não entendeu. Sim, de acordo com o que eu sei, monstros como vermes demoníacos são na verdade muito ferozes. Suas bocas podem facilmente esmagar rochas duras, para que possam viajar para o subsolo. Nos níveis superiores do abismo, além de atacarem alguns demônios ou monstros fracos como alimento, eles geralmente usam minerais para complementar sua alimentação. Disse Benia, este verme demoníaco claramente sofreu mutação, e as mutações de demônios ou monstros geralmente são devidas a algum tipo de estímulo. Suspeito que exista algum minério especial no subsolo que esse verme demoníaco vem devorando há muito tempo para causar esse resultado. Faz sentido. Roy pensou um pouco e sentiu que Benia estava certo. Então ele pensou em algo. Você acha que com seu corpo enorme, se ele viajasse no subsolo o ano todo, ele teria escavado o subsolo? Se sim, isso não significa que existem muitas cavidades sob a superfície. Julia e os outros se entreolharam e assentiram. É muito provável que sim. Então, você quer descer e dar uma olhada? Rafaro olhou para baixo do céu. Não encontrei nenhuma criatura nesta planície gelada. Essas criaturas poderiam estar escondidas no subsolo. Sem pressa, Roy pensou um pouco. Esse é o próximo passo. Vamos construir a cidade primeiro. Quando chegar a hora, podemos fazer com que o verme demoníaco mostre o caminho. Fim do capítulo. Capítulo 378 Cidade Fogofrio. Roy usou o método de emprego da alma para convocar centenas de demônios de baixo nível dos níveis superiores do abismo e os entregou a Benia para liderá-los no início da construção de uma nova cidade demoníaca. Na verdade, Roy poderia criar diretamente a cidade demoníaca sozinho com as chamas brilhantes e fluídas, mas não o fez. Em vez disso, ele deixou os demônios construírem porque somente os demônios poderiam construir edifícios puros de estilo demoníaco. No solo congelado e na planície gelada, cavar solo e rochas consumia muita energia. Mas desta vez, o verme demoníaco contribuiu muito. Com sua poderosa habilidade de escavação, colocou o solo subterrâneo macio em sua boca e permitiu que os demônios tivessem materiais de construção. No plano de Roy, o tamanho da nova cidade demoníaca chegaria a cerca de 5 km². Ao contrário dos castelos individuais ocupados pelos demônios de alto escalão, desta vez seria uma cidade realmente pequena que cobria o vulcão subterrâneo e as áreas próximas. Na região ultraperiférica, Roy usaria pessoalmente sua magia de gelo para construir uma alta parede de gelo para a muralha da cidade. Naquela época, ele drenaria o magma do vulcão e o usaria em um fosso.
Este seria um espetáculo onde gelo e lava existiriam ao mesmo tempo. Mesmo em todo o abismo, tal ambiente era raro. E Roy chamou esta nova cidade demoníaca de Cidade Fogo Congelante. Era naturalmente impossível construir uma cidade tão grande durante a noite. O período de construção duraria pelo menos 1 ano, mas Roy tinha muito tempo agora, então não teve pressa e foi devagar. No curto prazo, Roy não pretendia ir para outro mundo. Em primeiro lugar, desta vez ele obteve muitas almas em Ashan, mais de 16 milhões. Tantas almas foram suficientes para ele consumir por muito tempo. Segundo, mesmo que quisesse ir para outro mundo, ele não poderia ir por enquanto. Como Lorde Demônio, ele agora precisava pagar um preço considerável para resistir à força repulsiva mundial. Se ele não tivesse uma forma eficaz de resistir à força repulsiva, mesmo que fosse para outro mundo, provavelmente ficaria um pouco contido. Antes de resolver este problema, Roy não queria ir para outros mundos por enquanto. Então, enquanto esperava pela conclusão da Cidade Fogofrio, Roy pegou as estelas da Bíblia demoníaca para pesquisar quando não tinha nada para fazer. Ele sentiu vagamente que precisava coletar outras estelas e juntá-las, mas não tinha ideia por causa da falta de inteligência. Este também foi o lugar mais desafiador para jovens lordes demônios como Roy. Como não tinham idade suficiente, quando queriam investigar alguns assuntos antigos, muitas vezes não sabiam por onde começar. Afinal, os demônios raramente se comunicavam entre si, a menos que estivessem trabalhando juntos com certa força. Não havia internet e similares aqui, e havia apenas um método de comunicação individual, como o pool de projeção. Além disso, a premissa era conhecer as coordenadas do pool de projeção da outra parte. A comunicação não era conveniente, por isso era naturalmente difícil para Roy obter informações. No processo de construção da cidade, Roy estava pensando se deveria construir uma rede mágica ou algo parecido, mas depois de pensar sobre isso, mesmo que ele construísse uma rede mágica, ela provavelmente só seria usada em seu território. Seria inútil se ele não pudesse colocá-lo nos territórios de outros demônios. Após a conclusão da cidade, parece que precisaria enviar algumas pessoas para explorar os mundos fragmentados circundantes. O isolacionismo esplêndido é inaceitável. Tenho que estabelecer contato com outros lordes demônios. Roy pensou no Lorde Demônio Rogeros. Ele não sabia qual fragmento de mundo era seu território, mas seria ótimo se ele conseguisse encontrar sua localização. Pelo menos, era muito fácil conversar com um Lorde Demônio como Rogeros, então, desde que ele não tivesse nenhuma hostilidade, havia uma possibilidade de comunicação. Claro, se você quisesse explorar o exterior, você tinha que garantir que sua própria força fosse formidável, porque quando você descobrisse a outra parte também descobriria você. Se eles sentissem que você era fraco, seria difícil garantir que a outra parte não daria origem à cobiça. Portanto, o próximo passo no plano de Roy era aumentar seu poder. Se ele usasse mais de 16 milhões de almas para transformá-las em seu poder mágico, ele deveria ser capaz de melhorar tremendamente. Provavelmente levaria muito tempo para digerir todos eles, então ele simplesmente seguiria passo a passo. Além disso, havia muitas coisas que ele precisava atender. Agora que ele tinha seu território, ele ainda estava pensando em plantar o Ovo do Mar Vermelho. O Ovo do Mar Vermelho foi uma criação demoníaca da Rei Demônio Lilith. Desde que voltou do mundo Darksiders, Roy colocou o Ovo do Mar Vermelho no espaço do sistema na forma de uma semente. Mas porque ele não permaneceu no nível demoníaco de alto escalão por muito tempo, ele não o plantou. Agora que ele era um Lorde Demônio, ele poderia permanecer neste mundo fragmentado neste nível do abismo por um longo tempo, para que pudesse finalmente considerar plantá-lo. No entanto, Roy estava um pouco preocupado se essa criação demoníaca tinha alguma conexão com Lilith e se ela sentiria isso depois que ela crescesse a partir da semente. Essa coisa parecia ser muito importante para ela e seria ruim se ela fosse procurá-lo. Aquela mulher, ou melhor,
Aquela demônio feminina era muito misteriosa. Ele não conseguia ver através dela, então teve que encontrar uma maneira de evitar problemas que pudesse evitar. Finalmente, era a questão do Messias das Trevas, Sareth. Julia, Benia e Cassandra perguntaram a Roy mais de uma vez e não tinham ideia do que ele queria fazer ao trazer Sareth de volta ao abismo. Cassandra era uma lixa e poderia aparecer no abismo por causa do contrato de mestre-servo entre ela e Roy, mas Roy não estabeleceu contrato com Sareth. A razão pela qual Sareth poderia permanecer no abismo era simples. Ele era um filho do tabu. Este tipo de filho do tabu meio humano meio demônio poderia realmente viajar livremente entre o abismo e os mundos humanos. Desta vez, Roy viu por si mesmo. Ele não conseguia sentir nenhum efeito repulsivo mundial sobre ele. Este bebê ainda estava amamentando, então é claro que ele não suportaria o frio extremo na planície gelada. Assim, Cassandra o criou na área quente perto do vulcão. Roy o visitou uma vez e descobriu que a aura sombria de Sareth era muito mais rica. Parecia que depois de chegar ao abismo, a aura negra nele aumentou. Embora Roy tenha retornado ao abismo depois que Urgash apareceu, ele sabia que o mundo de Ashan provavelmente havia morrido desta vez. Em outras palavras, a profecia do Messias Sombrio provavelmente não seria cumprida por Sareth. Sareth era filho de Kh-Abelet. Roy o trouxe de volta não porque quisesse criar o filho de Kh-Abelet, mas porque estava muito curioso. Se um híbrido demônio humano como Sareth crescesse no abismo na companhia de demônios, ele seria mais parecido com um demônio ou mais parecido com um humano. Ele reconheceria sua linhagem demoníaca ou sua linhagem humana. Não se pode dizer que seja uma linhagem humana. Embora Isabel fosse humana quando deu à luz Sareth, mais tarde ela se tornou uma serafim. Assim, estritamente falando, Sareth deveria ser filho de um serafim e de um lorde demônio. Nesse caso, Sareth deveria ser considerado um Nephilim ou Nephalem. Porra, ele é um modelo de personagem principal adequado. Roy não estava muito preocupado se Sareth era o modelo de personagem principal, mas ele tinha que dizer que Sareth era definitivamente uma amostra experimental muito preciosa para ele. Lordes demônios como Kh-Abelet estavam tentando criar híbridos humanos demônios, e reis demônios como Lilith estavam tentando criar Nefilins. Roy pôde finalmente observar com seus próprios olhos o quão poderoso era um filho do tabu. Agora que ele se tornou um Lorde Demônio, ele naturalmente teve que cultivar suas próprias forças, então planejou criar Sareth. Se Sareth fosse realmente tão poderoso, então talvez ele pudesse se tornar uma espada afiada em sua mão. Pense nisso. Com a habilidade de Sareth de viajar livremente entre o abismo e os mundos humanos, se Roy quisesse ir para outros mundos no futuro, ele poderia enviar Sareth para ser a vanguarda. Depois que ele foi para um mundo humano, ele conseguiu pensar em uma maneira de invocá-lo. Contanto que Roy resolvesse o problema do efeito repulsivo mundial, ele poderia ir para qualquer mundo. Talvez esta tenha sido a razão final pela qual muitos demônios criaram híbridos demônio-humanos. Eles estavam pensando a mesma coisa que Roy, claro, Roy não era estúpido. Em muitos romances, esse tipo de filho do tabu despertou sua humanidade por amor ou por vários motivos, e ele finalmente se virou e matou o chefe nos bastidores. Houve muitas histórias. Embora esses romances fossem do ponto de vista humano e atendessem à mentalidade humana, e a situação não se tornaria necessariamente verdadeira, Roy ainda precisava se proteger contra isso. Roy precisava observar as mudanças psicológicas em Sareth o tempo todo. O tempo passou rapidamente enquanto ele estava ocupado. Um ano depois, a cidade Fogofrio de Roy gradualmente tomou forma. Fim do capítulo. Capítulo 379 A obsessão de Julia. O vento frio uivou e uma violenta nevasca assolou a planície branca e gelada. Era uma terra congelada ainda mais cruel que os polos norte e sul, e o ambiente era tão severo que nem mesmo os monstros conseguiam sobreviver nela. Além dos ventos uivantes, não havia outros sons aqui, assim como um mundo mortalmente silencioso.
Não se sabe quando este mundo se formou, talvez milhares ou dezenas de milhares de anos atrás. Manteve esse silêncio mortal por muito, muito tempo. Mas esse silêncio mortal parecia ter sido quebrado. No sudoeste das planícies geladas, uma cidade negra permanecia silenciosa. Era a cidade Fogofrio. Se você olhasse do alto, descobriria que esta cidade negra tinha 2 círculos, um grande e um pequeno. O grande círculo era uma alta parede de gelo preto que se estendia por centenas de quilômetros, e o pequeno círculo era um vulcão que ainda emitia fumaça negra. O grande círculo envolvia o pequeno círculo, fazendo-o parecer tão deslocado na vasta extensão de brancura da planície gelada. Uma lacuna foi escavada no vulcão e magma de alta temperatura fluiu através dela para formar um rio que flui lentamente para a cidade. O calor que emanava do magma neutralizou o frio da planície gelada, produzindo uma área única com clima quente. Os que viviam nesta área quente eram os demônios de baixo nível que Roy convocou dos níveis superiores do abismo. Esses demônios eram agora residentes de Frostfire City, e seu objeto de lealdade era Roy, um Lorde Demônio. Como demônios, havia muito poucas existências que eram obedientes, mas sob os chicotes dos superintendentes demoníacos, eles ainda faziam bem o seu trabalho. Do rio de magma que flui, os demônios pescaram o magma com enxofre e fumaça tóxica que estava prestes a esfriar e solidificar. Eles o carregaram em carrinhos puxados por enormes vermes demoníacos e o transportaram para fora. Eles usaram essa lava para construir casas e edifícios, e a lava negra que parecia asfalto rapidamente tomou forma sob o vento frio. Esses vermes demoníacos eram da mesma raça do verme enorme que Roy descobriu pela primeira vez. De fato, havia muitos vermes demoníacos vivendo no subsolo desta planície gelada, mas o que Roy encontrou primeiro era o maior. Para distingui-los, Roy até chamou o verme demoníaco de Big Black. Big Black já havia se tornado companheiro de brincadeiras de Fat Tiger, principalmente porque Fat Tiger continuava arrastando-o para brincar. Parecia que Fat Tiger estava andando com Big Black, mas toda vez que ele corria na planície gelada, Big Black parecia ser a coleira de Fat Tiger, então era difícil dizer quem estava andando com quem. Quanto aos outros vermes demoníacos, eles não tinham inteligência tão alta quanto o Big Black. Os demônios os escravizaram e os usaram como ferramentas de transporte. Os demônios colocaram cadinhos nas costas desses vermes, e um verme poderia conter mais de 10 deles nas costas. Assim como os vagões de um trem, eles puxaram os cadinhos cheios de lava quente, transportaram-nos pela cidade Fogofrio e os enviaram para todos os canteiros de obras. No centro da cidade havia um gigantesco palácio demoníaco que já havia sido concluído há muito tempo. Este palácio demoníaco ocupava quase 10.000 metros quadrados e tinha mais de 30 metros de altura. Foi o maior edifício de toda a cidade. O palácio herdou o estilo sombrio e selvagem dos demônios. O salão principal não tinha telhado e era vertical e oco. As paredes de ambos os lados tinham uma gravura de um par de enormes asas de demônio envolvendo o salão, aparentemente fechando, mas não fechando completamente. A lacuna que restava era a entrada frontal do salão principal. Dentro do salão, 4 enormes estátuas demoníacas estavam frente a frente contra as paredes, ocupando as 4 direções norte, sul, leste e oeste. As 4 estátuas estavam todas ajoelhadas na mesma postura, e a direção em que estavam ajoelhadas era naturalmente o centro do salão. Havia uma estátua ainda mais alta ali. Não era outro senão a estátua de Roy. Ela estava de pé no meio do corredor, com 3 pares de asas de demônio ligeiramente abertas e 2 mãos segurando um Frostmourne que perfurou direto no chão. Esta estátua foi lindamente gravada e extremamente realista, assim como uma réplica de Roy. Até o rosto da estátua estava coberto como se Roy estivesse usando a armadura de inverno frio, deixando apenas um par de pupilas de pentagrama brilhando com luz vermelha enquanto ele olhava para baixo. Esta estátua de Roy foi a obra-prima de Benia. Nas palavras dela, como um Lorde Demônio, Roy precisava ter seu próprio símbolo em seu território. Então,
Mesmo que ele sempre se sentisse muito envergonhado por causa dessa estátua, ele só conseguia se adaptar a ela. Abaixo do Frostmourne da estátua de pedra estava o trono de Roy. Ainda era o trono de gelo formado de gelo negro e, a 100 metros do trono, foi deliberadamente modelado em um ambiente gelado para representar a identidade de Roy como um demônio gelado. Após a conclusão deste palácio demoníaco, isso basicamente significava que o corpo principal da cidade estava praticamente concluído. Agora, os demônios ainda construíam edifícios funcionais, como fábricas de fundição e fundições na cidade. Naquela época, as armas forjadas nessas fábricas seriam usadas para armar as tropas de Roy. Neste momento, Roy estava sentado no Frozen Throne. E no gelo em frente ao trono, um bebê de 1 ano se movia instável. Este bebê não tinha medo do frio no gelo e não vestia nenhuma outra roupa, exceto uma fralda. Ele estava rastejando para frente com as mãos e os pés, mas antes que pudesse ir muito longe, uma garra demoníaca se estendia, usava uma unha afiada como um gancho para prender sua fralda suavemente e o trazia de volta ao seu lugar original. Depois de retornar ao local original, o bebê deu uma risadinha feliz e continuou a engatinhar para frente. Só assim, ele rastejou para frente novamente, foi fisgado para trás e continuou engatinhando, repetindo esse ciclo várias vezes. Este foi um jogo entre Roy e Sareth. Lish Cassandra estava logo atrás do trono de Roy, observando impotente enquanto seu filho adotivo interagia com seu mestre. Você está realmente entediado. Julia entrou no corredor e não pôde deixar de reclamar ao ver essa cena. Você pode brincar tão feliz com um bebê. Roy não refutou e ergueu as sobrancelhas para Julia. Eu tenho que encontrar algo para fazer, certo? Ah, certo, vou te mostrar algo divertido. Com isso, Roy prendeu Sareth de volta com o dedo, colocou-o na palma da mão e apontou para o lado. Venha, Sareth, mostre-a a ela. Embora Sareth fosse um bebê de apenas 1 ano, ele parecia ter entendido as palavras de Roy. Sob o olhar surpreso de Julia, Sareth abriu a boca com um gá, e uma flecha negra voou de sua boca e disparou em direção à parede lateral. Embora a flecha sombria não fosse poderosa o suficiente e se dissipasse depois de voar para a parede, foi o suficiente para chocar Julia. Ele já pode liberar magia. Julia ficou surpresa. Quando isso aconteceu? Acabei de descobrir também. Roy virou Sareth na palma da mão para encará-lo. A primeira flecha sombria desse garotinho me atingiu. Incrível talento mágico. Julia se aproximou, colocou as mãos sob as costelas de Sareth e levantou-o para observar repetidamente. Este é o poder de um filho do tabu. Roy se levantou de seu trono. Eu verifiquei. Não há circuito mágico em seu corpo. A magia que ele libera é puramente baseada em sua afinidade com o poder das trevas. Além do poder das trevas, ele pode usar outra magia. Julia perguntou. Chamas também. Roy assentiu. Talvez seja porque seu pai, K.H. Belet, era um demônio das chamas. No entanto, descobri que ele parece ter afinidade com todos os poderes elementais. Então, você está treinando a afinidade dele com o gelo agora. Julia olhou para Roy com raiva. Roy levantou suavemente a mão, fazendo com que Sareth rolasse para cima e para baixo, fazendo-o rir. Ele parecia gostar muito deste jogo. Roy respondeu a Julia enquanto o provocava. Claro. Como você pode ver, seu preparo físico é super forte. A geada perto do trono é inferior a menos 70 graus Celsius, mas ele não sente frio nenhum. Isso mostra que ele se adaptou muito bem a esse ambiente. Além de sua afinidade com o gelo, não consigo pensar em nenhuma outra explicação. Ao ouvir isso, Julia de repente ficou em silêncio. Então ela sussurrou, querido, se tivermos filhos no futuro, você acha que eles terão talentos como Sareth? Roy ficou atordoado por um momento antes de agarrá-la pela cintura. Claro, não esqueça que você é um verdadeiro anjo caído e eu sou mais forte que K.H. Belet. Nossos descendentes terão um talento incomparável. Depois de ouvir as palavras de Roy, Julia acenou com a cabeça aliviada e olhou para Sareth com expectativa.
Desde que se tornou parceira de Roy, Julia desejava dar à luz um descendente para ele. Mas desde o início até agora, e durante o ano em Frostfire City, embora os dois estivessem trabalhando duro todos os dias, Julia ainda não tinha sinais, quase enlouquecendo. Se não fosse por Benia ainda não ter dado à luz o filho de Roy, Julia não saberia o que fazer. Sim, Benia tornou-se agora uma das amantes. Ela finalmente aproveitou a oportunidade para subir na cama de Roy. Julia já havia percebido há muito tempo que esse dia poderia existir. Em Ashan, Benia também provou sua lealdade a Roy, então Julia aceitou a mudança de status de Benia sem nenhuma surpresa. Mas, por alguma razão, Benia também não conseguiu conceber o descendente de Roy. Parecia que quanto mais poderoso era um demônio, mais difícil era reproduzi-lo. A existência de Sareth estimulou os pensamentos de Julia. Ela agora estava pensando se deveria imitar as ações de outros demônios e dormir com Roy durante eclipses solares ou lunares e usar o poder místico para criar uma criança Nephalem. Balançando a cabeça, Julia jogou fora os pensamentos complicados em sua mente e disse para Roy: já que você não tem nada para fazer agora, vá para a clandestinidade com Benia. Ela me pediu para informar que ela parece ter encontrado algo. Fim do capítulo. Capítulo 380 Antigo Mestre. No ano passado, embora a tarefa principal fosse construir uma cidade, Roy ocasionalmente enviava pessoas para explorar o subsolo. Assim como todos haviam estimado, por causa da existência de vermes demoníacos, o mundo subterrâneo aqui foi tão escavado que estava cheio de buracos. Inúmeros túneis e cavernas interligavam-se nas profundezas do subsolo, formando uma rede mais complicada que um formigueiro. Nas palavras de Roy, era um enorme labirinto subterrâneo. Anteriormente, ele havia usado Demon Eyes para explorar o subsolo. Mas, inesperadamente, até ele se perdeu. Não havia luz alguma no escuro mundo subterrâneo, então ele perdeu o senso de direção depois de explorar alguns lugares e não sabia onde estava. Ele não teve escolha senão enviar pessoas para explorar. Ele enviou um total de 4 ondas de demônios de baixo escalão. Mas, infelizmente, esses demônios de baixo escalão foram comidos por vermes demoníacos ou outras criaturas subterrâneas, ou ficaram totalmente perdidos no labirinto e não conseguiram encontrar o caminho de volta. No final, ele só conseguiu convocá-los de volta. A eficiência de todo o plano de exploração foi surpreendentemente baixa e, até agora, apenas cerca de 1 quilômetro subterrâneo tinha sido explorado. Depois que a exploração subterrânea sofreu sucessivos reveses, Roy só pôde deixar o assunto de lado por enquanto. Mas depois que a cidade Fogofrio foi praticamente concluída há algum tempo, esse assunto estava mais uma vez na agenda. Não poderia ser ajudado. Após um ano de exploração, Roy descobriu que a superfície deste mundo fragmentado era muito árida. O clima extremamente frio fez com que nenhuma criatura sobrevivesse na superfície, e ele nem sequer viu nenhum monstro do elemento gelo. Ocasionalmente, eram encontrados alguns veios minerais, mas todos eram pobres e havia vestígios de que haviam sido escavados há muito tempo. Isso fez Roy se perguntar se esse mundo fragmentado já tinha outros mestres antes. Se ele quisesse escavar esses veios minerais, espessas camadas de gelo teriam que ser abertas, mas essas camadas de gelo recém-escavadas logo congelariam novamente. Foi extremamente problemático e a eficiência da mineração foi muito baixa. No final, Roy desistiu deles e voltou seus olhos para o subsolo. A boa notícia era que ele tinha o colossal verme demoníaco, Big Black. Embora esse verme demoníaco mutante não pudesse falar, ele tinha grande inteligência e alguma comunicação simples poderia ser feita com ele. Durante este período, Benia esteve se comunicando com Big Black e treinando-o. Seu objetivo era pelo menos fazer com que Big Black entendesse seus pedidos e a guiasse no mundo subterrâneo. Agora que Benia pediu a Julia que o informasse, isso significava que havia progresso. Roy e Julia deixaram o palácio do demônio e voaram em direção à cratera. No chão, ao pé do vulcão, foi escavada uma enorme caverna. Ao lado da caverna, Benia já esperava.
Não muito atrás dela estava o obeso Big Black. E Fat Tiger, esse cara bobo, estava deitado ao lado do Big Black, e de vez em quando se levantava e estendia as garras para tocar o Big Black, como se quisesse que o Big Black brincasse com ele. Mas depois de ser repreendido 2 vezes por Benia, ele se deitou infeliz. Roy achou um pouco insuportável olhar para aquela cena. Após o pouso, ele fez o possível para não olhar para os olhos magoados de Fat Tiger e perguntou a Benia: "Vamos descer pessoalmente?" Sim. Benia ergueu as asas e flutuou para abraçar o braço de Roy. Agora que Big Black basicamente entende meu comando, acho que podemos descer e dar uma olhada. Ok, vamos lá. Roy assentiu. Julia, fique aqui. Vou deixar um olho demoníaco com você. Se acontecer alguma coisa, entrarei em contato com você. Você pode cuidar do Fat Tiger. Julia assentiu. Ok. Benia colocou a mão direita na boca e assobiou para Big Black. O imenso corpo de Big Black se abaixou lentamente e Roy e Benia pularam em sua cabeça. Depois de se sentar, Benia deu um tapinha na pele dura e entrou na enorme caverna. A visão de Roy escureceu repentinamente quando ele entrou no subsolo em Big Black. Big Black havia escavado esta caverna, então parecia gigantesca. Mesmo estando sentado na cabeça de Big Black, ainda estava a dezenas de centímetros do topo da caverna. Big Black carregou Roy e Benia e desceu na diagonal. Neste momento, a visão no escuro de Roy começou a desempenhar seu papel, e o subsolo escuro gradualmente tornou-se visível. Ao longo do caminho, Roy viu um grande número de bifurcações passarem rapidamente. Escusado será dizer que os vermes demoníacos cavaram esses túneis subterrâneos. Ele não sabia para onde eles levavam. Além disso, o magma ainda fluía em alguns dos túneis, como se os vermes demoníacos tivessem cavado a parede do vulcão e feito o magma fluir para fora. A passagem em que estamos deve ser um dos túneis que Big Black cavou antes. Benia disse a Roy: "Esses vermes demoníacos têm um olfato apurado. Eles deixarão seus próprios aromas nos túneis que cavaram para ajudá-los a determinar seus caminhos." Originalmente, eu queria que Big Black nos levasse a encontrar o veio mineral que causou sua mutação, mas essa descrição era muito complicada para ser entendida, então pedi que nos levasse ao lugar onde ele vai com mais frequência. Sim, se Big Black sofreu mutação ao devorar minérios, o veio é definitivamente para onde ele vai com mais frequência. Roy assentiu. Big Black não foi muito rápido. Roy podia sentir que não estava descendo totalmente e, em vez disso, fazia curvas com frequência. Parecia que basicamente havia cavado túneis aleatoriamente no passado. Agora que queria voltar novamente, só poderia passar por esses túneis, já que os túneis cavados pelos outros vermes demoníacos eram pequenos demais para ele. Mesmo assim, Roy e Benia desceram cerca de 2 quilômetros em pouco tempo. Roy não tinha certeza de quanto era exatamente, mas estimou aproximadamente através das mudanças de temperatura. Como havia um vulcão, isso significava que as veias do vulcão se conectavam à camada de magma subterrânea. De modo geral, o magma formou-se nas profundezas da crosta ou no manto superior. Essa distância ficava a cerca de 30 a 50 quilômetros da superfície. Havia uma grande quantidade de líquido de alta temperatura aqui, que era magma. Se a camada de magma se conectasse ao canal vulcânico, então, sob a pressão das placas tectônicas, ela se transmitiria pouco a pouco para a parte superior do vulcão. Quando a pressão das placas tectônicas era muito grande, o vulcão entrava em erupção, razão pela qual a atividade sísmica frequentemente acompanhava a atividade vulcânica. Agora que Roy e Benia estavam diminuindo, a temperatura que sentiam não diminuiu, mas ficou cada vez mais quente. Esse calor veio do calor emitido pela camada de magma. Estava extremamente abafado neste túnel que não tinha muita ventilação. À medida que Big Black continuava a se aprofundar, a temperatura do ar já havia subido para cerca de 100 graus C. Essa temperatura já havia ultrapassado a temperatura do abismo, e até Benia se sentiu um pouco desconfortável, então Roy colocou nela uma armadura de gelo para ajudá-la a resistir ao calor.
Até onde esse cara está indo? Benia ficou surpresa. O veio mineral de onde ele extraiu não está na camada de magma. Se for esse o caso, será difícil para nós minerarmos, mesmo que haja minérios. Antes que Roy pudesse falar, ele de repente viu um objeto passando rapidamente em uma passagem. Ele ficou chocado e disse rapidamente: pare. Parar. Benia, faça o Big Black parar. Benia não sabia o que estava acontecendo e rapidamente chutou Big Black algumas vezes. Big Black recebeu o sinal, então parou de descer e parou lentamente no túnel. Roy não esperou que ele parasse antes de abrir as asas e voar de volta pelo túnel. Benia seguiu atrás dele, então ela o viu parar de repente em uma bifurcação e olhar surpreso. O que está errado? Benia alcançou Roy. Ele não respondeu e apontou para o garfo para ela ver. Com este olhar, Benia ficou extremamente surpresa porque viu algo obviamente artificial no garfo. Havia uma parede quebrada, ou melhor, parte de um prédio. Essa coisa estava incrustada na parede rochosa do túnel, revelando apenas uma parte. Se não fosse pelos olhos penetrantes de Roy, eles teriam perdido. Depois de sobrevoar, Roy tirou essa coisa da parede rochosa e observou cuidadosamente o fragmento. É uma criação demoníaca, Benia disse com certeza. Esse estilo é muito familiar. Deveria ser parte de alguma estátua. Em outras palavras, realmente havia demônios neste mundo fragmentado antes. Roy disse: deveria ser um Lorde Demônio, mas ele era diferente de nós e colocou seu covil no subsolo. Na verdade, Roy suspeitava disso desde o início. Este mundo fragmentado era muito adequado para os demônios do gelo se estabelecerem. Não fazia sentido que nenhum outro demônio do gelo tivesse encontrado este mundo fragmentado ao longo dos anos. Mas ele estava aqui há mais de um ano e nunca tinha visto nenhum demônio sair e dizer que havia invadido o território deles. Lembrando o que a Lorde Demônio Anivia havia dito antes, que alguém estava caçando demônios do gelo, Roy pensou que mesmo que outros Lordes Demônios do gelo tivessem ocupado este mundo fragmentado antes, eles provavelmente teriam sido mortos. Mas quando ele viu o fragmento desta criação demoníaca, ele percebeu que havia adivinhado completamente errado. Não foi um demônio do gelo que ocupou este mundo fragmentado. Pelo contrário, este antigo mestre colocou seu covil no mundo subterrâneo muito quente. É um Lorde Demônio de algum demônio do tipo inseto. Benia claramente pensou nisso e adivinhou. Na minha impressão, apenas demônios do tipo inseto gostam de colocar seus covis no subsolo. Não saberemos depois de olhar em volta. Roy ergueu o fragmento da estátua em sua mão. Mas mesmo que seja realmente um Lorde Demônio do tipo inseto, acho que provavelmente desapareceu. Essa coisa parece muito antiga. Quem sabe há quantos anos foi? Fim do capítulo. 3 coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente. Sócrates.